A capacidade do Baenão está na casa dos 14 mil torcedores para esse jogo, inclusive com a capacidade ali sendo destinada a pelo menos um trecho, um pedaço ali do lado esquerdo das cabines de rádio e TV nas cadeiras para a torcida visitante, para a torcida do Cruzeiro. Para você que está interessado aí no jogo, o Remo divulgou ontem o preço dos ingressos e de novo, né? O Remo divulgando tarde aí o preço dos ingressos. Não sei se estava esperando o resultado do jogo do Bahia para isso. Mas enfim, R$100 a arquibancada e R$200 a cadeira. Até agora o time não informou se essa carga foi esgotada ou não. A gente vai estar de olho aqui nas redes sociais. As arquibancadas, deixa eu trazer aqui no meu querido Brendo Oliveira, que sempre informa a gente, nosso repórter das redes sociais, Almirante e 25 esgotada a arquibancada e a cadeira da 25 também. Aqui ele tentou comprar no site, falou que estava esgotado. E lembrando, né, apesar da capacidade de ser 14 mil, o número de ingressos é menor porque vai ter que ter a divisão das torcidas ali. Então deve ser cerca de 13 mil e pouco ali liberado para um jogo desse da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai precisar de biometria facial, né, porque o Baenão, primeiro, não é obrigado a fazer, e segundo, o Remo não quis fazer, como por exemplo o Paysandu faz, né, de colocar, e o Remo ainda teve o problema das catracas, né, que estava com esse problema na justiça, então ele resolveu aí com a empresa e tudo mais, ainda tem essa mudança de empresa, então provavelmente no futuro o Remo vai ter biometria no Baenão, mas por enquanto não. Agora o torcedor compra o ingresso no site da Tixi, assim como é no Mangueirão, não tem mais aquelas duas, né? Dos dois sites, dependendo do jogo, onde o Remo fosse atuar, era um site diferente na venda de ingressos. Então acabou já a arquibancada, né, Mataus? No site, não sei se, por exemplo, tem ainda nas lojas, porque ainda tem a venda presencial, né, em algumas lojas do clube do Remo, então tem que ver. E também se vai ter nova carga, né, porque às vezes dão aquela segurada ali e tudo mais para continuar vendendo nos outros dias. E o Remo, você pode até me confirmar, João, mas ainda há pouco ainda não tinha visto questão de gratuidades e meias, que o torcedor estava até perguntando. Eu tô abrindo a rede social do Remo agora aqui. O Remo ficou de anunciar essa parte, mas ainda não teve esse anúncio. A Curuzu cabe 16 mil torcedores, né? Em teoria. E o Baenão tá para... Liberado 14 mil, mas 14. Nesse jogo especificamente um pouquinho menos. 14 mil. O Baenão sempre foi maior. Ele é maior do que a Curuzu, né? As arquibancadas são maiores. É uma pena, cara, que a gente está em 2026 e que a gente ainda não tenha os nossos estádios... Nem para 20 ali, né? Cara, era para estar 20, 23 mil pessoas tranquilamente. Um lado A no caso do Baenão, lado B no caso do Remo. Vamos jogar só pro lado A, então bora jogar na nossa casa, bora jogar no Baenão, bora jogar na Curuzu, entendeu? Porque tem condição. Uma obra que não é complexa, desculpa, não é complexa, daria para fazer um Baenão forte e uma Curuzu forte. Sim. Com estrutura, né? O que é o principal, né? Com estrutura pro torcedor. É uma pena, cara. É uma pena que a gente... Pelo menos não pegar chuva, né? Apesar de que tem gente que gosta de pegar chuva, pelo menos uma coberturazinha ali para não pegar chuva. O fato de não pegar chuva... Mas pelo amor de Deus, Michel. Estádio sem cobertura... Você vai em alguns estádios, você pega chuva. Quais? Em arenas você pega chuva. Quais? No Maracanã você pega chuva, pô. Ali embaixo. Dependendo de como lá embaixo você pega chuva. Dependendo de como a chuva vier, você pega chuva. Quanto mais próximo do campo tiver, vai pegar chuva. A possibilidade de você pegar chuva é grande. Pra mim, se for fazer uma arena mesmo, no caso, por exemplo, ali, no Mangueirão, só se bater um vento na tua direção, por exemplo. Mas no Mangueirão, em teoria, tu não pega chuva. Chuva não vai cair de cima pra baixo em ti. Chuva sim, pega. Quando vem de frente, pega. Pega sim lá. O Remo não vai fazer do Baenão o Stamford Bridge de uma hora pra outra. Mas enfim. Vamos falar do... Você vai na Vila Belmiro, você pega chuva. Também tá, mas a Vila Belmiro já é um estádio... Entendeu? Mas já é... Você vai no Morumbi, você pega chuva. No Morumbi alaga, inclusive, né? Então... Mas assim, eu acho que o ponto, né? Eu acho que o ponto que a gente deveria ter estádios pra 23... 20, 23 mil pessoas. Dá pra fazer. Mas falta, não sei, projeto talvez. Já fizeram aquela arena do Baenão, aquele projeto de Arena Baenão uns anos atrás. Eu já disse algumas vezes e repito,
os estádios daqui de Belém, eles são talhados para copiarem bastante o que é a Vila Belmiro. A Vila Belmiro, você coloca camarotes embaixo. Sim, na altura, né? Na altura do gramado ali, né? E aí paga quem quer e paga caro. Sim. E olha quanto que a gente está perdendo, né? De camarote. E em cima as arquibancadas. No caso, nos fundos, no Bainão não tem como fazer, já está feito ali. É só mesmo fazer a questão dos camarotes aqui e botar mais arquibancada nas laterais ali. E mexer na logística, né? Mexer na logística, cabine e tal, essas coisas. No caso da Curuzu, dá para tu fazer ali mais um andar nos fundos, né? Na central ali não dá, mas do outro lado tem como você fazer camarote também, né? Que são os bares, eu não sei se ainda é bar ali, enfim. Mas nunca mais fui para lá, para aquele lado. Mas, enfim, teria como fazer muita coisa. Existem projetos. Tanto o Remo quanto o Paysandu tem muitos projetos sobre isso. E tanto que esses últimos jogos... Cara, a minha impressão é que se eu não tivesse esse show, o Bainão não ia nem ter essa obra aí desse portão. Tiveram que fazer esse portão novo porque o Remo ia jogar contra o Cruzeiro e é obrigatório ter acesso para o torcedor visitante. O Bainão, de fato, se tornou um campo de treino do Remo. Sim. Enquanto não tiver o CT. E a gente, até falando mais do jogo, o Remo ele vai encarar um Cruzeiro que vem com, para mim, 2 desfalques pesados e um mais ou menos, que é o Fabrício Bruno não vem, suspenso, o Matheus Pereira não vem, suspenso, e o Lucas Silva também não vem, suspenso. Quem é o primeiro que você falou? O Fabrício Bruno, que é o zagueiro que melhor sai com bola do Cruzeiro. É o mais rápido do mundo. que não vai mais pra Copa. Ele fala que ele é. O Fagner é dúvida, deve ser confirmado. Ninguém quer vir para Belém. Se vem ou não. Que não venham, fiquem lá. O Neiser, inclusive o Neiser é dúvida também. Inclusive, então só terminar a informação, então são 5, são 3 ausências confirmadas e 2 dúvidas no Cruzeiro para essa partida de amanhã. E o Cruzeiro tem no meio de semana Boca Juniors, final de semana Atlético Mineiro. Caio Jorge podia ficar também para dar uma descansada, né? Deixa Caio Jorge lá. Gerson que tá pendurado, por exemplo, não precisa vir. Olha aí. Joga contra o Atlético. Pode fica lá. Jogar contra o Remo. Pô, vem pra Belém, né? Fica lá, não tem problema. E o Fagner, principalmente, pode ficar lá porque as canelas dos jogadores do Remo vão ficar a salvo. Bate o bichinho. Ele bate. Quem que bate mais? O Fagner ou o Pedro Henrique? Fica a seu gosto, amigo. Fica ao meu gosto? Eu tô perguntando pra vocês. O Fagner, ele é um cara que... ignorante hoje, né? Muitas vezes... Quando é pra mim interromper, vocês não têm vergonha nenhuma, né? Aí depois o povo me chama de Faustão, mas enfim. Vamos ouvir o técnico Léo Condé. Ele falou antes do jogo. Aliás, é raro a gente ver técnico falante do jogo no Remo. Verdade. Mas foi o que aconteceu. Mas o Rodrigo Santana falava pra caramba. Rodrigo Santana, né? Sim, isso de fato. E ele falou justamente sobre o Cruzeiro, o adversário de amanhã. Vamos ver aí o técnico do Remo. Futebol, independente de jogar em casa ou fora, você tem que jogar da mesma maneira. Naturalmente, você jogando seus domínios, você tem conhecimento do terreno, do ambiente, do clima. E principalmente aqui que a gente tem o torcedor do lado, né? Os 2 últimos jogos em casa pelo Brasileiro, né? Contra o Bahia e contra o Vasco, a torcida compareceu em peso, incentivou do começo ao fim, e a gente espera, né? Contra o Cruzeiro não seja diferente, independente do momento deles, né? Nesse quesito, a gente tem que fazer a nossa parte e procurar fazer o dever de casa. Vamos ter muitos jogos, né? Como mandante agora até a parada da Copa, e a gente tem que procurar fazer o máximo de pontos possível. Tá aí, ouvimos o técnico do Remo, Léo Condé. E sobre o treino do time azulino, os titulares ficaram de fora, né, das ações mais intensas, fizeram apenas ali um treino físico leve, mas da carga pesada apenas os que não jogaram no último jogo contra o Bahia. E vocês têm informação sobre esse provável time do Remo? Algum desfalque, alguém que pode estar de volta? Porque repetir o time contra o Bahia que jogou contra o Bahia no meio de semana, seria o ideal, mas será que é possível? Ontem a gente estava na expectativa sobre o Talhari, né, Michel? Se ele ia... Como é que ia estar a situação dele? Eu acho
até de certa maneira arriscado. O cara que já tá também correndo pra caramba, mas não tenho essa informação se ele tá confirmado que tá fora. Isso aí não tenho ainda essa informação. O Bueno, né, deve ficar mais uma vez aí, e se for, não tá 100% ainda também, porque ele sentiu nesse último jogo também. A previsão do David Braga era de 15 dias, então provavelmente também tá fora para esse jogo. Então são pelo menos 2 desfalques ofensivos e uma grande dúvida, que é a situação do Talhari. Que mais? Talhari, Bueno e David Braga. O Bueno, não sei se ele pode pintar ali já, porque na verdade ele ia no último, né? Ele acabou sentindo de novo. Aí deram uma segurada nele, não sei se vai ficar mais 10 dias fora, enfim. Realmente. E querendo ou não dá pra tu arriscar o Vitor Bueno. Ele é um cara muito mais importante a longo prazo do que voltar pra estar meia boca. Melhor tu esperar o cara voltar bem, que ele vai te ajudar muito mais a longo prazo, né? Afinal de contas, é o titular absoluto. O Lucas Santos tá falando que é pra dar chance pro Panagiotis, Michel. Queria ver meu grego. Diz que você é fã do Panagiotis. Sou fã dele. Além de bonito, para mim é bom jogador. Para mim não é nem bonito. E deveria ter mais oportunidades, na minha visão. E nem sou amigo dele, gostaria. Nunca trocou uma palavra com ele. Só um congratulations que eu dei para ele. Ele fala um pouquinho em português também. Agora, né? Já deve ter aprendido, né? Quando ele chegou também, ele já falava falava bem pouquinho, assim. Mas eu dei um congratulations para ele. O que ele respondeu? Thank you. Mas enfim, o Michel, pra você, quem é que pode entrar nesse time do Remo aí? Cara, a zaga tá formada, não tem o que mudar. A dupla, por mais que a gente não queira, pra mim ali, o meio de campo tá desenhado. Só tenho dúvida se ele vai manter o Zé Ricardo, e aí a questão do Vitor Bueno. Acho que o Vitor Bueno não deve ter condição de jogo, então não sei se ele pode botar ali um Patrick de Paula para fazer uma saída com mais qualidade. Enfim, é a minha dúvida. Na frente a Pikachu de um lado, já do outro, e a questão do Talhari, né? Ver se ele tem condição de jogo. Se não tiver, o Poveda, não sei. Por que o Poveda não foi no último jogo? O Remo não se comunica, é muito difícil, cara. Porque lesionado ele não tava. E aí a gente fica sem saber. E o pior, não é uma questão de não se comunicar, dele não falar. A gente pergunta e não respondem. É pior ainda. Então fica difícil da gente poder passar as informações, e aí o clube, no final das contas, é que sofre. E não é uma coisa assim que vai acabar meu Deus, o Poveda... E você cria problemas e teorias desnecessárias pro dia a dia do seu ambiente, né? Então, assim, lógico que não tem que dar o ouro pro bandido, mas tem informações que são totalmente irrelevantes. Depois, né? E é depois, não é antes. Enfim, são informações que o Paysandu não tem. A gente não tem esse tipo de problema no Paysandu. O Paysandu, cara, não viu o Dr. Silvério? Dr. Silvério, o Tylon, não, Quintana voltou. Ele falou do Quintana, falou do Tylon e falou do Vargas logo de uma vez, porque ele sabia que todo mundo queria entender o que está acontecendo. O Dr. Jean Clay fazia muito esse papel, acho que deram uma barrada nele lá. Acho que ele está proibido de falar, que eu não vi mais o Dr. Jean Clay. Se o Arpiner ligar meio-dia, 1h da tarde, talvez ele não atenda. Acho que deram uma parada no Dr. Jean Clay. Quando eu pergunto algumas questões para ele... Não, ele sempre muito solícito. Ele sempre... Mas não é papel dele. Não é papel dele, né? Ele faz já para proteger o departamento dele. É diferente. Né? E justamente porque essa comunicação ela precisava dar uma ajustada aí. A defesa já está formada, meio de campo para vocês. O pior é perguntar e falar não sei. E o cara tá no dia a dia. O pior é não saber mesmo. O pior é não saber. Que de vez em quando acontece. Aí é foda. A zaga tá formada, meio de campo para vocês. Para mim é uma, o que vai é outra. O que tu acredita que é e o que tu acredita que vai ser? Pra mim, sem Vitor Bueno e provavelmente sem David Braga, porque também
pela previsão ele estaria fora desse jogo, a não ser que tenha uma recuperação acima, seria com Pico, Patrick e Zé Wellison. E como tu acha que vai? Zé Wellison, Patrick e Zé Ricardo. Do mesmo jeito, é? Foi meio Patrick de Paula a viajou? gente fala tanto em repetir o time. Se ele repetir esse meio de campo, a gente não pode falar muita coisa. Deu certo contra o Bahia. Para uma estratégia de se defender. Será que pinta um Jaderson? Eu acho que contra o Cruzeiro não vai ser muito diferente. E essa o Cruzeiro vem sem principais jogadores. Pois é, e esse ponto aqui vai ser na sequência. Porque um jogo em casa e é no Bahia não. Mas vamos primeiro montar esse meio. Eu não iria com 3 volantes. Esses 3, eu não iria. Eu botaria um Patrick de Paula, se pudesse, né? Não sei se pode. Patrick de Paula, um Jaderson, um Pavani. Sim. Jogadores com um passe mais qualificado, né? Ter esse jogador com um passe mais qualificado, é isso que eu quero dizer. Acho que ele vai, por exemplo, com... O meu grego seria... Mas também um Não, passe não vai ter condição de jogar. Não, mas não vai jogar. Não, O cara não garantiu jogar no Paraná. É mais fácil o Neymar ir pra Copa do que o Pana jogar Série A pelo Remo. Isso é verdade. Cara, mas olha, ele tá treinando ali. Mas aí que também, meu amigo. Se não botar ali no campo pra treinar, eu treino também. Se treinar, ele treinar e fica difícil. Vocês ainda vão ver... Eu vou pegar minha chuteira lá Olha e aí, vocês ainda vão ver meu grego jogando pelo Remo na Série Você A. tá jogando praga pro Remo? Não. Porque, pô, pra ele jogar, o Vitor Bueno tem que estar fora, o David Braga tem que estar fora, o Jaderson tem que estar fora. Não tá tudo fora, né? Tem um monte de gente aí pra jogar. O Jaderson e o Pavani estão aí, né? Enfim. E o ataque, mantém o Pikachu na frente também? Pra esse jogo especificamente... Cara, se o Poveda tivesse ido pra Bahia, era Pikachu, Poveda e já. É, Porque eu acredito que Talhari não vai ter condições de jogo. também acho. Mas como Poveda não foi, ficou Aí, na dúvida. Vai com o João Pedro? Tem outro. Não, vai ver Talhari e o Poveda, pô. O Carlinhos. João Pedro claramente perdeu espaço aí. Poveda não foi nesse último jogo. Tá ali o Poveda treinando. Se a imagem é de Vai com ontem... Manga de 9? Eu acho que... Olha, ele tem tamanho e força física pra brigar com o zagueiro, né? Mas aí bota você lá na frente, então que isso aí você faz também. Eu não sei Eu acho que você tá malhando aí. E Eu você não sei nem é jogar alto, como é que você tem tamanho? É verdade. O Talhari é mais baixinho, porque nós 3 juntos aqui. Não, eu quero entender. Cara, você se juntar e dizer. Aí Não, ele tava é falando verdade. do Manga que era alto, que tem tamanho. Aí como é que ele disse Não, que você tem tamanho pra estar lá na frente? Que tamanho é esse? Rapaz, De altura, meu amigo. Rapaz, tá De malhando. altura, Não meu foi? amigo. Você não é alto. Não, eu tô falando que ele tem. Eu E não tô você? falando de mim. Não, a gente tá falando de você. Não, vocês estão falando de mim. Eu não estou falando de mim. Ó, o balão de Portel mandou... Então já vai ser na porrada aqui. Ó, tá vendo como ele tá bruto agora, que ele tá vendo? malhando? Agora. Ó, o balão de Portel mandou aqui, ó. Rangel, Tô tomando Marcelinho, bomba. Marlon, Tchambo e Mike. Pico, Zé Wellison, Patrick Careca, Pikachu, Manga e Jajá. Cara, o Pico tem que estar disputando posição com o Zé Wellison. Zé Wellison é jogador de confiança do Léo Condé. Então perdeu. Você vai disputar posição com o jogador de confiança, ele perdeu essa briga aí. E o Diego Hernandes, hein? Vai ficar ali no banco, joga muito, bom jogador, vai ajudar, mas hoje é banco do Pikachu. O Pikachu quando é banco do... Aí o Quando é banco Pikachu dos vira outros. banco dos outros, aí o Diego vira banco do banco. Não, cara, o Diego é bom jogador, cara. Assim, quando as coisas vão se ajustando, né? Você começa a ver o desenho, e isso é trabalho do Condé. Sim. Você começa a entender o que ele tá vendo pro time na temporada. Então a gente começa a definir quem tá brigando com quem pela posição, entendendo o que ele tá colocando em campo. Então por isso que eu tô falando, ó, o Diego tá brigando com o Pikachu. Em determinado jogo ele pode preferir o Diego, que tem um drible melhor e tal, né? Enfim, quebra mais a linha do que o Pikachu já infiltra melhor, né? Já recompõe mais, enfim, aí vai de jogo para jogo. Aí do outro lado, Jajá e Aleph, né? Cada um com a sua característica. Aí na frente é o Talhari e o Poveda quando precisar, né? De um 9 ali, enfim, ele vai tendo as opções e vai começando a montar o quebra-cabeça dele lá para saber quem é quem dentro do elenco. Porque é o seguinte, cara, esse Remo, e agora passando até para outro ponto da discussão, acho que o ataque a gente fecha aqui com Pikachu,
Talhari e Jajá também? Talhari provavelmente fora. Mas ele tá estafado? Se bateu no Ele último saiu jogo. lesionado, mano. Ah, é verdade, né? Mas o Remo também não oficializou. Pelo menos eu não vi, tá? Não sei se vocês Não, ele viram. não oficializou, mas provavelmente... Departamento ele tá médico. Porque no momento da lesão ele faz aquele gesto com a mão assim de abriu o músculo, sabe? Mas eu pensei que também, quando eu vi na hora, tivesse acontecido algo pior com o Brian. E graças a Deus não aconteceu. E Peça o Remo tem. Principalmente para montar no sistema do Léo Condé. Né? Eu não iria com os 3 volantes que foram para a Bahia. Eu não iria. Eu poderia ir com os 3 volantes, até porque talvez não tenha o David Braga com o Vitor Bueno. E aí eu colocaria um volante que tenha uma qualidade de passe melhor. E aí você tem Patrick de Paula, tem Jaderson, tem Pavani, né? São jogadores que podem cumprir, para mim, melhor a função do que, no caso, o Zé Ricardo. Eu iria de Manga de centroavante, tá? Pra dividir, pra brigar ali com o zagueiro, Jajá na esquerda e Pikachu na direita. Eu iria com esse time do Rio pra jogar no Baianão. E aí, meus amigos, seguinte... Esse vai ser o primeiro jogo... Mesmo com o Poveda à disposição? Mais por questão tática mesmo. Tá. Eu acho que o Manga consegue fazer melhor essa questão de guardar a bola, sabe? De dar sequência pro jogo. Senhores, esse vai ser o primeiro jogo do Remo no Baianão na Série A. E muito tem se discutido sobre algumas dessas partidas acontecendo lá no Evandro Almeida com relação à atmosfera. Já tinha até torcedor nas redes sociais, na internet pedindo, bora começar a levar esses jogos pro Baianão, ao sapão, hora de pressionar, aquela coisa toda. Qual é a força que vocês acreditam que essa pressão no Baianão pode ter de fato a favor do Remo? Depende muito dos jogadores, da forma como eles vão responder. Eu não gosto daquele pensamento de que acontece, o Baianão virou contra, Curuzu virou contra. Pra mim, a torcida ela sempre vai potencializar o que os caras estão entregando lá dentro. Também acho. A torcida ela pode ir com o espírito armado o que for, mas se os caras corresponderem, correrem pra caramba, jogarem bem e se entregarem, a torcida não vai torcer contra. Nunca, jamais a torcida vai torcer contra. Mas se os caras entrarem mal e tivessem a pressão e a torcida vai fazer isso, vai potencializar o cara entrar nervoso, o cara entrar às vezes passando mal. Tem jogador que já vomitou em vestiário antes de jogo importante, não nesse elenco do Remo, mas historicamente no futebol. Então acontece às vezes do cara sentir, isso acontece. Agora dentro de campo só vira o Baianão, no caso do Remo, o Baianão só vai virar contra o Remo se os jogadores do Remo jogarem mal. Se os jogadores do Remo, entre aspas, derem essa possibilidade do Baianão virar contra o Remo. Eu acho muito difícil o Baianão virar contra o Remo na Série A, porque a torcida sabe da dificuldade que vai ter. Então, na Série C, por exemplo, quando o Remo jogava mal contra os adversários, a torcida virava assim, porque os caras ficavam nervosos. E aí a torcida aumentava essa pressão e aí o cara não conseguia responder. Mas na Série A, se o cara não conseguir responder a pressão na Série A, aí ficava difícil. Aí o cara não vai ser jogador nunca. Então, não vejo isso acontecendo amanhã. Agora, claro, pode potencializar, puxar o time para cima no momento ruim, levantar a moral da equipe. Isso eu acredito que pode acontecer. Mas ir contra o Remo, eu não vejo isso acontecendo na Série A desse ano. É um jogo talhado para acontecer o que o Marcos Braz falou desde o início do ano. Talhado, Baianão fervendo, um Cruzeiro desfalcado, um Remo empolgado, mais confiante por conta da vitória. É um jogo talhado para vencer o Cruzeiro, jogando bem, e a gente ficar aqui. Será que tem que jogar no Baianão mesmo? Já tô vendo o vídeo do Marcos Braz segunda-feira. Já tô vendo o vídeo, eu avisei. Sábado à noite, pai. Eu tinha razão. Sábado à noite, só aquele charuto lá na beira da sacada do... Titio avisou. Enfim, eu já tô vendo, cara. É talhado para isso. Todos os ingredientes estão na mesa pro Remo ir lá e conseguir, né? Fazer valer o fator casa. O que seria muito bom pro Remo
em questão de classificação e restante de temporada. Conseguir 2 vitórias seguidas, mesmo que em competições diferentes, mas seria importantíssimo para o Remo, e aí a gente vai ficar discutindo aqui o resto do ano todinho se tem que jogar no Mangueirão ou no Baenão. Eu ainda continuo achando que tem determinados jogos que dá pra jogar no Baenão. E esse era o pensamento do Remo antes da Série A começar, inclusive, né? Mas a maioria, por questão de bilheteria até, não tem como comportar no Baenão, cara. Por exemplo, Flamengo, em Belém. Mas aí, fazer como o Remo fez. Fazer como o Remo fez, de jogar no Mangueirão só abrindo do lado do A, era melhor jogar no Baenão. Não, pois tipo, jogo, sei lá... talvez não esteja mais aqui no Brasil quando no segundo turno, o Neymar, os Remo e Santos em Belém. Jogo pra Mangueirão. Ninguém quer ver Neymar, nem você. Não, meu amigo, eu não tenho nada contra ele. Aí que não se ajuda. O Brasil for hexa, eu quero ver com o Neymar carregando a taça. Eu vou ficar muito feliz, inclusive, né? Eu quero ver o Brasil campeão. Bora embora. Mas enfim, contra a Chapecoense é jogo pra Baenão, cara. Vai gritar de lá, chupa, xinga. Vai botar faixa aqui na cabeça. Olha, eu acabei de fazer a conta aqui. O Remo fez 2 milhões de renda, né, nesse último jogo, com ingresso a R$80. Com ingresso a 50, você coloca em estádio cheio, 43 mil pessoas, você faz os mesmos 2 milhões. Sim. Desde que comece a vender cedo também, né? Se for para vender 2 dias antes... Com ingresso a R$50. Com ingresso a R$50, você faz 43 mil pessoas. Eu acho que cabe até mais, né? Sim. Senhores, nosso tempo acabou. Palpites para Remo e Cruzeiro. 1-0 Remo, gol do Marlon. E aí, Michel? Eu de 2-0 também Remo, tá aí. 2-0 Remo.